Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queria agradecer a você que reza comigo essa leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, dia 16 de abril de 2021, a graça do Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio. A palavra, ela nos garante onde dois ou mais, Jesus está aqui. Então, por isso que esse nome seja louvado, bendito, adorado. Glorificado seja o nome do Senhor e glorificado seja o nome do Senhor pela sua vida, que hoje, nesse dia, o Senhor vem nos dando um alento no meio de tantas dificuldades. Então, enfrentando incertezas e dificuldades, enfrentando essas incertezas e dificuldades, como podemos galgar uma vida de oração, uma vida na presença do Senhor, uma vida de paz, uma vida em que o Senhor venha mesmo renovando as nossas forças. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes, queria pedir quem é aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você compartilhar, a você curtir o nosso vídeo, a você comentar, para que nós possamos a cada dia mais crescer em graça e sabedoria, como Jesus ia crescendo em graça e em sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Senhor Jesus e eu queria que nós rezássemos a sequência de Pentecostes, que é um tempo que nós já estamos agora galgando, caminhando rumo a Pentecostes, pedindo todos os dias: vinde Espírito Santo, emiti um raio de luz celeste, vinde Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, Consolador nosso, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor, repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei os vossos fiéis. Sem a vossa força não há nada no homem, não há nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, envergai o rígido, aquecei o frígido e conduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde e o perene gáudio. Amém. E hoje a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia uma relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
E quando nós lemos esse texto, que é o texto da multiplicação dos pães, muitas vezes nós ficamos presos à multiplicação dos pães, né? A graça que Jesus faz, que é alimentar a multidão. E quando nós vamos pensando esse texto, a primeira coisa que a gente começa a pensar é que a multidão seguia Jesus porque Jesus fazia muitos sinais a favor dos doentes. Então, eles não seguiam Jesus inicialmente, não era por causa da sua palavra, mas era por causa dos sinais, devido às graças, às curas, os milagres, os prodígios que Jesus fazia. Então, Jesus, ele sobe a montanha e lá de cima ele percebe que uma multidão vem ao encontro dele. Ou seja, essa multidão está esperando alguma coisa de Jesus. Ou seja, está esperando que Jesus faça mesmo os milagres e os prodígios. E Jesus pergunta para os discípulos como ou aonde nós vamos comprar pães para alimentar essa multidão. E Filipe fala assim, nem se tivéssemos 200 moedas de prata. Vocês imaginam 200 moedas? O quanto de moedas seriam? De prata, não é uma moeda de bronze, não é uma moeda de ferro, é uma moeda de prata. Ou seja, seria bastante dinheiro para que eles pudessem comprar pães para dar um pedaço para cada um. Não era nem para eles ficarem fartos e saciados. E André chega com uma sugestão, falou, olha, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. E uns falam assim, mas o que é isso perto dessa multidão? Mas 5 pães e 2 peixes para Jesus já é o suficiente, porque Ele é o Senhor. E eu gostaria que nós, nessa leitura orante, passássemos para o segundo passo da leitura, que é a leitura, que é um momento que nós meditamos sobre esse texto, porque eu leio o texto, o primeiro passo é o que o texto diz, literalmente. Mas depois esse texto, ele sai lá da Palestina do tempo de Jesus e ele se confronta com a minha vida. E eu começo a pensar o que esse texto diz para mim. E eu, Raquel, para mim, Raquel, enquanto eu rezo com você, o Senhor vem me dizendo algumas coisas que Jesus fez. Primeiro, Jesus, ele diz, fazei as pessoas se assentarem. Depois, Jesus toma o pão, abençoa, distribui. E todos quanto querem, comem o quanto querem. E depois, sobram ainda 12 cestos de pães. Então, nesse tempo, quando eu, Raquel, penso enfrentando as incertezas e as dificuldades desse tempo atual, a primeira coisa que me vem quando Jesus ele pede a essa multidão para se assentar. Ou seja, tanta gente para comer, ao invés de virar alvoroço, euforia, o que Jesus faz? Vamos nos acalmar, assentemos. Então, em tempos de incertezas, de dificuldades, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Acalmar o meu coração. Depois, Jesus, ele toma o pão e abençoa. Então, para mim, o que eu preciso fazer? Como Jesus abençoa e ora, eu preciso, em tempos de incertezas e dificuldades, me acalmar e orar. Buscar naquele que pode, só Deus pode. Tantas dificuldades e tantas incertezas que homem nenhum pode me dar resposta, mas Deus pode. Depois que eu oro, Jesus, ele distribuiu os pães. Será que não é hora de eu também buscar compartilhar? Será que às vezes as minhas incertezas e as minhas dificuldades sozinho fica tão difícil? Mas será que se eu tiver alguém para compartilhar, o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meu amigo, meu namorado, quem eu posso compartilhar as minhas incertezas, as minhas tristezas, as minhas angústias do tempo atual? E depois desse tempo, o que acontece? Jesus alimenta esse povo. Então, quando eu primeiro me acalmo, depois eu busco em Deus, depois eu busco ajuda, eu vejo que eu não estou sozinha, o tempo de Deus chega e a graça acontece.
Não do jeito que às vezes eu desejo e imagino, mas do jeito que Deus quer. Só que quando a graça acontece, a graça não é só para mim. A multidão toda se alimentou e ainda sobrou peixes, e ainda sobrou pão. Então, será que depois dessas lutas que eu passo, eu não posso levar uma palavra de conforto, de amizade, de alegria para o outro também? Que o tempo da dificuldade, da incerteza, ele vai passar. Tudo passa. Só que no tempo que a gente está vivendo, parece que o tempo parou e aí as coisas não mudam. Mas elas vão mudar. Porque Jesus, do mesmo jeito que milagres aconteceu e os pães foram multiplicados na minha vida, as graças também serão multiplicadas. E quando eu recebo essas graças, eu não posso guardá-las para mim. Por isso que eu rezo com você essa leitura orante. Porque maravilhas fez por mim Jesus. Maravilhas fez por mim Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu não posso deixar para mim sozinha. Eu preciso compartilhar. E quando nós oramos juntos, e agora eu já te convido para a gente ir para o nosso terceiro passo, vamos orar. E eu queria já te pedir para que a gente pudesse orar com o salmo de hoje, que é o Salmo 26. E no Salmo 26 vem dizendo que o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? E vamos orando, pedindo mesmo Jesus, em tempos de incertezas, em tempos de dificuldades, em tempos de tristezas, de tribulação. Eu clamo, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Jesus, eu peço, acalma o meu coração. Jesus, dá-me paz, Senhor. Aumenta a minha fé, aumenta a minha certeza que a tribulação, a tempestade, ela vai passar. Me dá, Senhor Jesus, a graça de confiar em Ti. Dai-me a graça, Senhor, de permanecer firme em Ti. Não me deixe desistir, não me deixe desanimar. Encoraja-me, Senhor. Dá-me coragem para eu enfrentar todas as lutas, todas as incertezas e todas as dificuldades. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, que é a contemplação. É quando eu paro para escutar o Senhor, é quando eu me coloco na presença dEle e falo, Jesus, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Não existe leitura orante que ela termine sem o desejo de ser uma pessoa melhor. A cada leitura orante, nós galgamos degraus de santidade, nós queremos sermos cristãos melhores, ser humano melhor, pessoas melhores. E nesse momento mesmo de contemplação, eu desejo mesmo que o Senhor possa mesmo me dar e te dar essa graça de acalmar o coração. Que possamos mesmo respirar e acalmar, acreditando que Jesus vai fazer. Não no meu tempo, mas no tempo dele. Mas quando o Senhor gera no meu coração a paz, eu consigo esperar, eu consigo ter a certeza de que a graça no tempo de Deus ela vai acontecer. E é isso que eu queria te convidar hoje a rezar esse Salmo 26. Pedindo mesmo, o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu temerei? O Senhor é a proteção da minha vida. De quem eu terei medo? Não preciso temer a nada, mas eu preciso segurar na mão de Deus e acreditar que a tempestade vai passar. E diante das incertezas e dificuldades que vivemos, como Jesus multiplicou os pães, Jesus vai multiplicar graças e bênçãos. E no tempo oportuno, eu receberei, eu serei alimentada dessa graça. Aqueles que podem também, nós estamos nesse tempo de tantas lutas, mas se puder adorar Jesus, buscar, hoje nós temos capelas virtuais, que elas são ao vivo,
Então, adore Jesus. Mesmo que a gente não possa ir à igreja, mas na capela virtual adore Jesus. E peça a Jesus sacramentado, pão vivo descido do céu, me ajuda a passar esse tempo de tribulação. Amém? Que nós tenhamos um dia feliz, fecundo, para a glória e a graça de Deus. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.